A partir desse momento, então, começaremos a falar sobre os três modelos de gestão, ou os três modelos administrativos. E ao estudar sobre esses modelos, você vai perceber qual o melhor modelo para aplicar na sua organização. Nós temos os modelos enquanto teorias, não é isso que nós vamos falar aqui, tá? Eventualmente eu posso dar algum exemplo específico para uma melhor compreensão. Mas eu estou falando dos três modelos de gestão, os três modelos de administração do seu negócio. Quais são esses três modelos? Modelo participativo, também conhecido como administração participativa ou gestão participativa. Tudo a mesma coisa. Esse é o primeiro modelo, modelo participativo. O segundo modelo é o modelo diretivo. E o terceiro modelo, modelo paritário. O que tem uma densidade maior, o que é melhor e que deve ser melhor compreendido é o modelo participativo. Através da compreensão do modelo participativo, você consegue entender facilmente o modelo diretivo e o modelo também paritário, que nós vamos falar aqui também, ok? Então, a partir desse momento, vamos falar sobre os modelos organizacionais. Venha comigo, vou projetar os slides, preste bastante atenção, retorne nas leituras, assista o vídeo quantas vezes quiser, porque é muito importante você ter esses conceitos formados para saber qual o melhor modelo para aplicar ao seu negócio. Eu costumo dizer que você, que é o proprietário da empresa, você que é um empreendedor, ou você que tem uma posição de gestão organizacional, você é o mais interessado em aprender sobre isso. Por quê? Ninguém conhece o seu negócio melhor que você. Um consultor não conhece o seu negócio melhor que você. Ele pode entender de administração, mas quem vai conhecer o melhor do seu negócio é você mesmo. E se isso não está acontecendo, algum problema tem. E você deve rever os seus conceitos, estudar um pouco mais e conhecer mais sobre o seu negócio interno e sobre o externo, o mercado, os concorrentes, o que acontece lá fora do seu negócio, como se comporta a economia, como está se comportando a economia voltada para o seu produto, para o seu nicho, para o seu público-alvo. Está tendo algum problema econômico, algum problema de mudança de gostos, por exemplo, na população, e você precisa migrar para um outro produto ou evidenciar outro produto ou serviço nesse momento? Então, quando você entende primeiro os modelos de gestão, e você aplica esses modelos de gestão na sua empresa, ou você opta por um desses, nunca por dois, apenas um desses modelos, menos ainda por três, não tem como, não existe isso, você deve optar por um. A partir desse momento, você começa a andar por um caminho técnico, um caminho pensado, e as suas decisões vão precisar ser, obviamente, mais assertivas. Maravilha? Então vamos lá, acompanhe comigo a partir desse momento a projeção na tela, modelos organizacionais. Nós vamos agora então projetar na tela e você precisa acompanhar para que isso fique mais entendível, mais compreendido para você, ok? Então vamos lá, modelos organizacionais. Vamos começar então do modelo da gestão participativa, tá? Leia comigo, acompanhe. A gestão participativa corresponde a um conjunto de princípios e processos que defendem e permitem o envolvimento regular e significativo dos trabalhadores na definição de metas e objetivos, na resolução de problemas, no processo de tomada de decisão, no acesso à informação e no controle da execução. Então, perceba que a gestão participativa é uma gestão que visa incluir, primeiro, os colaboradores dentro dos seus processos, né? A gestão participativa é uma gestão altamente democrática.
na verdade, é a mais democrática, é o mais democrático de todos os modelos da administração. A gestão ou administração participativa, também conhecido como modelo participativo. Esse modelo, a propósito, ele vai sustentar vários outros modelos teóricos da administração. Esses são modelos aplicáveis da administração, a gestão participativa, tá? Então, perceba comigo novamente. Corresponde a um conjunto de princípios e processos. Qual que é o objetivo central desses princípios e processos? É justamente envolver os trabalhadores. Então, a gestão participativa tende a envolver os trabalhadores, tendem a colocar os trabalhadores como parte íntegra, operante, direta dos processos. Ele se sente valorizado, ele se sente incluído, porque ele vê que a sua voz é ouvida pela organização. Ele sabe que tem voz e vez dentro da gestão, dentro das escolhas, dentro de pequenas e grandes decisões, obviamente, dentro de um processo, né, totalmente pensado, totalmente técnico, dentro de um processo verdadeiramente aplicável de modelo participativo. O objetivo central é incluir esse colaborador e ele olhar para a empresa como se a empresa fosse de fato e é dele, em um percentual. Por quê? Porque quanto mais eu me dou à empresa no modelo participativo, mais eu sou retribuído por isso. Não enquanto indivíduo somente, mas enquanto um todo, enquanto equipe, enquanto gestão democrática. Ok? E aqui diz o seguinte, que esse envolvimento dele, ele vai ser envolvido na definição de metas e objetivos, na resolução de problemas e no processo de tomada de decisão. Olha que coisa maravilhosa. O gestor, enquanto gestor participativo, ele precisa olhar a equipe ou as equipes como um todo operante envolvente, pensando que o objetivo principal é proporcionar a essa equipe a gestão, a administração, a decisão em todos os processos. Então, mesmo alguém que não tenha um cargo de gestão dentro da empresa, ele acaba se sentindo como tivesse. Por quê? Porque a sua voz é ouvida. Ele participa de todo o processo. Ele participa da formulação ou formação de metas, de objetivos. Ele participa não somente da execução, mas no pensar a organização, ele está incluído também. A gestão participativa é altamente democrática. Então, eu creio que nesse primeiro conceito já deu para você abrir a mente um pouco do que é modelo participativo. Continuando, olha lá. Maximiano, 2011, ele vai dizer o seguinte: de maneira geral, a administração participativa é uma filosofia ou doutrina que valoriza a participação de pessoas no processo de tomar decisões sobre, melhor dizendo, a administração das organizações. Entendeu qual sentido que eu havia dito que mesmo um colaborador que não tem um cargo de gestão, um cargo de gerência, ele se sente incluído como se fosse um também. Por quê? Porque ele tem participação mesmo nos processos decisórios da empresa. Isso é importantíssimo. Ele se sente incluído, ele sente que a empresa é a empresa dele. É tanto que nos modelos participativos, por exemplo, é o modelo que menos tem turnover. É o modelo que menos tem rotatividade de pessoal. É o modelo que menos tem absenteísmo, falta dos colaboradores, dos funcionários ao trabalho. Por quê? Porque ele se sente incluído e ele sabe que, se ele faltar, ele vai prejudicar a equipe. E quanto mais envolvido com a equipe ele tiver, quanto mais ele se esforçar, cada um cumprindo o seu papel ali dentro do escopo organizacional, dentro da formação de equipes, cada um cumprindo o seu papel, vai resultar o quê? No batimento das metas.
e batimento das metas significam recompensas. Recompensas monetárias ou não monetárias, mas de alguma forma ou de outra, essa pessoa será bem recompensada. Então, perceba que a administração participativa, Maximiano vai dizer que ela é uma doutrina, uma filosofia ou uma doutrina. Ela tem que ser o quê? Vendida. Ou seja, os colaboradores precisam acatar, abraçar a gestão participativa e naturalmente o fazem, porque ganha a empresa, ganha os colaboradores. Quando a empresa ela pretende ter uma gestão participativa, essa gestão participativa ela não pode ser formada da noite para o dia. Por que não pode ser formada? Porque vai depender de uma série de processos decisórios, mesmo antes de implantar a gestão participativa. Tá? Alguns processos, por exemplo, eu tenho que mexer na minha cultura. Se a minha cultura, se eu tenho liderança na minha empresa, que é uma liderança mais autocrática, se os meus gestores são mais centralizadores, por exemplo, o que vai acontecer? O que vai acontecer se os meus gestores são mais centralizadores? É simples. Não terei gestão participativa. Ou eu vou ter que fazê-lo se transformar em gestores participativos, ou eu vou ter que trocar ele de função ou trocar o colaborador, porque eu preciso implantar uma visão participativa, uma gestão participativa. E a gestão participativa não se faz de forma espontânea da noite para o dia. Ela tem que ser técnica, ela tem que ser muito bem pensada, planejada e projetada. Se você não tem uma gestão participativa e se interessa em implantar uma gestão participativa na sua empresa, a primeira coisa que você vai ter que fazer é um projeto. Você vai ter que elaborar um projeto. E eu vou falar com vocês aí posteriormente sobre as fases da elaboração do projeto para ficar fácil vocês compreenderem. Então, você vai ter que elaborar todo um projeto colocando objetivo geral, objetivos específicos que se constituem em algumas fases preponderantes para o projeto, e você vai ter que apontar caminhos para que esse objetivo geral e os específicos sejam cumpridos a contento, ou seja, que o resultado final do objetivo geral seja implantar gestão participativa na minha empresa. Então, se você tem esse objetivo, ele tem que se transformar em um projeto, e nesse projeto nós temos que marcar datas e pessoas que estarão envolvidas para que ele seja, de fato, concluído no tempo que foi determinado para isso. Então, perceba que a gestão participativa, eu não acordo e digo, a partir de hoje minha empresa tem uma gestão participativa, e aí a minha empresa passa a ser participativa. Não. A menos que a sua empresa seja de você sozinho, né? Se você for um empresário, um microempresário individual, aí sim, você pode passar da noite para o dia ter uma gestão participativa, porque é você que faz tudo, você que ganha tudo. E você que concede tudo a quem? A você mesmo, a sua empresa. Então, perceba que é importantíssimo nós olharmos justamente essa questão da gestão participativa como um projeto, se é o seu sonho implantar isso na sua empresa. Você que é empreendedor, você que é empresário, você que é gestor, está compreendendo um pouco mais sobre a gestão participativa. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Olha só o que diz esse Instituto Ethos de Responsabilidade Social. Olha que coisa interessante. Como ele define gestão participativa. Como a capacidade da empresa desenvolver técnicas voltadas a compartilhar poder na tomada de decisões. Ou seja, de todo o processo, o mais importante dentro da gestão participativa é outorgar ou capacitar todos os seus colaboradores a poderem dar sua opinião de maneira a contribuir para o melhor andamento da empresa, da organização. Através de quê? Através do processo democrático de tomada de decisão. Ele vai estar incluído tanto no know-how, da melhor forma de fazer as coisas dentro da sua empresa, como ele vai ser incluído também nas reuniões. Gestão participativa, se é uma coisa que não pode faltar, são reuniões. Reuniões entre a alta gerência e reuniões
entre a baixa gerência e entre todos os colaboradores, porque eles precisam estar envolvidos em todos os processos. Se você quer ter uma gestão participativa, você vai ter que incluir o seu colaborador, você vai ter que incluir todos os membros da sua equipe. Assim, eles vão vestir a camisa da sua empresa, porque eles se sentem também proprietários, mesmo sendo colaboradores. Aqueles que fazem parte de um processo, modelo participativo das empresas, das organizações, eles, mesmo sendo funcionários, eles pensam como donos, porque os proprietários da empresa, os gestores, a alta gerência, o CEO, o presidente da organização, por exemplo, ou o diretor da organização, ele pensa na empresa como ele sendo um colaborador também, e todos os funcionários sendo colaboradores e não somente funcionários. Tá? Então, isso é muito importante, incluir todos no processo de decisão. Isso é democracia organizacional. E aí, obviamente, que se a minha gestão, ou se os meus líderes, os meus gestores, eles possuem algumas identidades de liderança, ou uma tipificação de liderança que não esteja incluída no modelo participativo, ou que não possibilite esse modelo, eu vou ter que reciclar todos eles, né? Fazê-los aprender esses modelos de gestão, obviamente dentro da característica e possibilidade de cada um, ou muitas vezes remanejá-lo de função, ou muitas vezes, se eu deixei a rédea frouxa na minha empresa, eu vejo que agora o modelo de gestão que mais se adequa ao presente cenário do meu nicho de negócio, dos meus concorrentes e no principal ano onde eu estou inserido, se eu vejo que o que vai me dar uma resposta muito maior vai ser a gestão participativa, eu vou ter que ou reciclar todos os gerentes, ou demitir alguns, trocar alguns, com o objetivo, aqueles que não se enquadrem dentro disso, dentro dessa nova visão, porque todos devem estar falando a mesma língua, tá? Olha que coisa interessante. Provocar e criar ambientes de motivação. Se é algo que é de suma importância na gestão participativa, chama-se motivação. Na gestão participativa, entende-se que o gestor, ele é um viabilizador motivacional. Ele viabiliza a motivação. Ele propicia aos seus colaboradores o quê? Que eles se automotivem através de novas conscientizações, através de ciclos contínuos de aprendizagem, que podem ser palestras técnicas e palestras também técnico-motivacionais, né? Que sejam, por exemplo, palestras que façam ganhar na profissão, na nova compreensão, por exemplo, de relacionamento social, clima organizacional. Tudo isso são ferramentas que vão propiciar a motivação da minha equipe e dos meus colaboradores. Agora, para criar um ambiente motivacional, eu tenho que criar também sistemas de recompensa. E esses sistemas de recompensa, eles só são efetivos se eu possuir indicadores transparentes. Porque cada vez que eu premio um colaborador em detrimento ao outro, esse colaborador ele pode ficar enciumado do outro. Se eu não tiver uma métrica transparente de indicadores, que ele próprio possa chegar à conclusão e dizer, realmente, eu não consegui alcançar, eu não consegui ser o colaborador de destaque, por exemplo, esse mês, porque eu cheguei 3 vezes atrasado na empresa, aconteceram alguns contratempos, eu cheguei atrasado e um dos indicadores dizia que para receber a premiação não se podia chegar atrasado em nenhum dos dias correntes do mês. Então, por isso eu perdi. Perceba que se você tem métricas pontuais de indicadores, o que acontece? Você não precisa justificar o porquê colaborador tal foi premiado em detrimento ao outro. Por quê? Eles já sabem disso. Isso fica muito visível, muito claro. Agora, no ambiente motivacional, eu também premio a equipe como um todo, e não só pessoas individualmente. Eu premio a equipe. E muito mais, eu visualizo muito mais a equipe na questão de premiação.
porque todos precisam ter um serviço colaborativo, um setor colaborando com o outro, um colaborador colaborando com o outro, todos colaborando entre si, com resultados que vão beneficiar a todos. Então, isso é muito importante e deve ficar claro na gestão participativa. Tá? Esses ambientes motivacionais, existem várias formas de você criar, existem várias formas de você capacitar o seu colaborador a se automotivar, porque existe a motivação interna e a motivação externa. A interna é aquela que o próprio colaborador consegue desenvolver, a automotivação. A externa é aquela que eu propicio ferramentas e eu propicio alguns resultados que poderão ser ferramentas que ajudarão nesse processo de motivação interna. Tá? Intrinsecamente falando, toda a motivação intrínseca vem da pessoa. E as empresas estão procurando esses colaboradores que sejam capazes de se automotivar. Agora, para que ela tenha vazão a essa automotivação, a empresa precisa propiciar ou proporcionar o cenário ideal para que o florescimento motivacional interno ele tenha vez. Tá? Então, perceba que é uma linha muito curta. Né? Algumas pessoas antigamente diziam assim: eu assisti ali uma palestra, um seminário, participei de uma mentoria e levei uma injeção de ânimo, uma injeção de motivação. Quero dizer para você que injeção de motivação existe, tá? Pode ser, por exemplo, uma injeção composta por adrenalina. Agora, injeção de motivação não existe. Não existe. Você é o único capaz de se automotivar. Você é o único capaz de dar vazão à motivação na sua vida. Por quê? Uma motivação que venha simplesmente externa, sem proporcionar ferramentas ou ambiente ideal para o florescimento da automotivação, ela é uma motivação que parte da animosidade. E motivação que parte da animosidade não é motivação efetiva. Uma palestra maravilhosa me fez chorar e tem um impacto profundo em mim 1, 2, 3 dias, uma semana depois voltou a mesma. Né? Porque se isso for unido com ferramentas que propiciam a automotivação, maravilha, é válido, é importante. Tá? E as empresas que possuem gestão participativa sabem disso. Desenvolver sistemas de sugestões eficientes e duradouras. Na gestão participativa, os meus sistemas de sugestão são eficientes e eles são duradouros. Por quê? Porque essas sugestões, elas não podem ser um programa específico para a sugestão, para a tomada de decisão de um objetivo. Não. Na gestão participativa, eu tenho isso de maneira cíclica e repetitiva, ou seja, as decisões internas são tomadas em conjunto com a equipe, em conjunto com os meus colaboradores. Né? Então, não podem ser programas específicos. Eu vou fazer um programa de gestão participativo que durará 6 meses. Gente, modelo de gestão participativo é para mudar a história da empresa. E se esse é o modelo, ele precisa vir para ficar. Tá? Através de quê? Sugestões eficientes, ou seja, eu desenvolvo sistemas que vão propiciar ao meu colaborador dar sugestões que sejam eficientes e que possam, de fato, ser aplicadas, tá bom? Formar e conduzir equipes para eliminação de problemas. É o que falávamos anteriormente sobre o clima organizacional. Como o clima organizacional se comporta em autocracias e como o clima organizacional se comporta em gestões participativas. Em autocracias, o clima organizacional é assim, as pessoas obedecem pelo medo. Né? As pessoas preferem a máxima de alguns teóricos que dizem que é melhor ser temido do que ser amado. Tá? Mas outros preferem a máxima que diz que é melhor ser amado que ser temido, porque as pessoas te devolvem ou estão à altura do seu projeto porque elas se sentem bem e isso reverte em benefício para ela mesma. Agora, quando eu obedeço, quando eu faço algo pelo temor, eu posso não dar o melhor de mim, porque eu estou apenas com medo
e por isso eu faço aquilo. Agora, quando eu estou motivado de fato, com a motivação intrínseca para fazer algo, as chances de o resultado ser muito mais eficiente e eficaz são muito maiores, tá bom? Então, eliminação de problemas é uma tônica também da gestão no modelo participativo. Prosseguindo, novos modelos de gestão. Quais modelos são esses? Os chamados novos modelos de gestão, eles vieram à tona, agora nós estamos falando de modelos técnicos de gestão, tá bom? Então, os modelos de gestão enquanto teoria. Então, nós tínhamos lá várias teorias que vinham lá, as teorias tradicionais da administração, desde os seus propositores lá atrás, né? Taylor e Fayol, e aí vieram mudando e sendo aplicado nas empresas, sendo aplicado no chão de fábrica, e esses modelos contribuíram bastante com o andamento nos tempos especiais e contribuem até hoje, né? Se não para aplicá-lo, pelo menos para saber o que eu não devo aplicar na empresa em alguns modelos. Aí nós estamos falando de modelos técnicos, teóricos, tá? Da administração. Então, olhando para os modelos técnico-teóricos, os modelos chamados de novos modelos de gestão vieram à tona nos anos 1970 a 1990, nas chamadas Era da Qualidade, que foi a partir dos anos 70, né, 1970, e a Era da Competitividade, que foi a partir dos anos 90. Nesse momento, o modelo de gestão que mais entrou em evidência, aqui nós temos a ascensão dos modelos da administração participativa. Por quê? Porque todos esses modelos técnicos aqui, ó, que são teóricos, administração japonesa, DO, desenvolvimento organizacional, teoria dos sistemas, administração estratégica, teoria das contingências, ou da contingência, em grosso modo, todas essas teorias baseiam-se na administração participativa, enquanto modelo de administração, né? Então, a base, o alicerce para essas outras teorias, chamados de modelos novos ou inovativos de gestão, eles partem da administração participativa, tá bom? E essa administração participativa, ela é aplicada não somente em empresas europeias, como depois em empresas de países emergentes, como em grandes economias, como na América do Norte, nos Estados Unidos, e por aí vai. Porque a gestão participativa, ela passa a ser vista como uma ferramenta de vantagem competitiva em detrimento ao seu concorrente, quer seja o seu concorrente direto, enquanto mesmo segmento dentro dos países, ou quer seja o seu concorrente externo, enquanto mesmo nações e produtoras e competidoras no mercado externo, tá bom? Então, a Era da Qualidade, em 1970 até 1990, foi o grande boom da aplicabilidade dos novos modelos de gestão, tendo como base a administração participativa. Pois bem, advento da democracia. O que é isso? Isso marca o advento da administração participativa, tá? O advento da democracia. Ah, Danilo, então quer dizer que a administração participativa surge em 1970? Se nós dissermos que a administração participativa ela surge de uma maneira assim, com um corpo mais robusto, com um corpo mais definido e agora tecnicamente aplicável, aí nós estamos falando que a administração participativa com essas qualidades vai surgir de fato através do toyotismo, por exemplo, já na década de 1980, daí para frente. Isso não quer dizer que antes disso empresas e, sobretudo, nações já não praticavam administração participativa. Agora, em tempos mais remotos, o advento da democracia ele vai dizer que surge-se junto à democracia a participatividade, não em empresas, mas como nação. E se nós falarmos disso, nós estamos voltando a 2000 anos atrás, lá na Grécia, quando surge a chamada democracia e quando pessoas começam a ter voz
né, nos plebiscitos, por exemplo, nacionais. Aí sim, nós remontamos a gestão participativa em tempos muito mais remotos. Agora, volto a dizer, com um corpo mais robusto, muito mais bem elaborado e agora aplicável em empresas, nós estamos falando da década de 1980 para cá. Mas na década de 1970, nós já víamos, sobretudo, nações já fazendo testes de gestão participativa desses modelos inovativos dentro das empresas e tendo resultados magníficos quanto a isso. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Olha só esse quadro do Ferguson. Olha só que coisa interessante. A produtividade por homem-hora de trabalho nos Estados Unidos cresceu quantos por cento? Entre a década de 1970, na década de 1970, né? Entre 70 e 77. Quanto que cresceu nos Estados Unidos? 21%. Agora, atente-se para esse fato. Na Alemanha Ocidental, naquele momento, cresceu 41% a produtividade por homem-hora de trabalho. Na França, 42%. No Japão, 41%. E na Itália, 38%. Por que esses países cresceram mais do que os Estados Unidos da América, a produtividade por homem-hora entre 1970 e 1977? Como explicar isso? Existem algumas explicações. A primeira é a hegemonia americana que começa a retrair nessa década de 70, porque agora nós temos outros países lançando produtos competitivos no mercado externo. Então, obviamente, que vai ter uma retração de venda desses produtos norte-americanos. Nós vemos aí países desenvolvidos entrando fortemente no mercado e vemos também países emergentes começarem justamente a crescer e agora comercializar seus produtos e serviços com outros países que não somente os Estados Unidos. Então, essa retração hegemônica, essa retração da hegemonia norte-americana é facilmente explicada por isso. Agora, um outro fator muito importante é que esses países, propriamente dito, nesse momento já estava engatilhando o quê? Gestão participativa, através dos vários modelos teóricos que nós falamos aí, que são os novos modelos ou modelos inovativos da administração. E aí justifica mais ainda o fato de que o trabalhador por homem, hora, a produtividade, melhor dizendo, por homem, hora de trabalho, vai crescer muito mais nessas outras economias, percentualmente falando, do que mesmo nos Estados Unidos da América. Ok? Bom, atente-se para essa figura. Essa figura foi uma figura adaptada aí de Maximiano, tá? Do autor Maximiano. Então, preste atenção comigo. O que ele está dizendo nesta figura aqui? Ele está dizendo que a gestão participativa, administração participativa ou modelo participativo é uma via de mão dupla, que não está sintetizada ou que não é um luxo de funcionários. É uma aplicabilidade de mão dupla. Ou seja, a organização participativa beneficia os funcionários que lhe retornam o benefício, porque ela não vai enxergar como funcionários, mas como colaboradores. A organização participativa beneficia clientes e esses clientes retornam com maiores compras, ou seja, via de mão dupla, porque a gestão participativa também visa a qualidade. Beneficia fornecedores, porque se aumenta a demanda, aumenta a minha compra de matéria-prima. Logo, os fornecedores, né, trazem benefícios através de compras maiores, de desconto e relacionamentos ganha-ganha. E outras interfaces, ou interfaces, né? Que outras interfaces ou interfaces são essas? Várias. Pode ser um investidor externo, né? Os stakeholders, pode ser um parceiro, pode ser uma aliança estratégica. Então, vários entes de interface que podem se
privilegiar ou se beneficiar também e trazer benefício à minha empresa, à minha organização, através da gestão participativa. Então, perceba que quando eu falo de implantar gestão participativa, eu não estou falando, vou montar uma campanha de bonificação, de premiação na minha empresa, na minha organização. Então, a partir de agora, eu tenho gestão participativa. Isso não é gestão participativa, que você está premiando, e quando isso é feito corretamente, como já falamos aqui anteriormente, tem benefícios. Mas não é só isso. Isso, como ato isolado, não torna a sua empresa, em hipótese alguma, uma gestão participativa. Então, na gestão participativa, os colaboradores precisam participar de todo o processo de formação de objetivos, não somente na execução, mas também na formação, né? Participa também de algumas questões do know-how, do como fazer, da melhor forma de se fazer, tudo de uma maneira democrática, levando-se em conta a opinião do grupo, tá bom? Então, características básicas da administração participativa, para ficar bem entendido, para se você que estava com essa vontade já quiser começar a implantar, já elaborando o seu projeto, já o faça, porque você só tem a ganhar com a gestão participativa, mas ela precisa ser muito bem pensada, elaborada e aplicada, tá? Então, características básicas da administração, vamos lá. Primeiro, trabalho em equipe. Olha comigo, os objetivos individuais devem se alinhar aos objetivos da empresa, Em outras palavras, os meus objetivos individuais, eles precisam ser os objetivos da empresa. E como a empresa consegue fazer isso? A partir do momento que ela importa com as pessoas. O ativo mais valioso das empresas são pessoas, não é o maquinário, são pessoas. É por isso que maquinário se gerencia. É por isso que pessoas não se gerencia, pessoas se lidera, porque é o ativo mais importante da minha organização. Mas não adianta eu falar que é o ativo mais importante da organização se eu não os vejo assim e se eu não demonstro que são de fato assim. Geralmente, colaboradores em gestão participativa não querem, em hipótese alguma, sair da empresa, não querem ser mandados embora, né? A rotatividade é muito pequena, porque ele entrou ali e ele gosta e ele se sente bem, ele ama trabalhar naquele lugar. Por quê? Porque ele vê resultados. E quanto mais resultado ele dá para a empresa, mais isso se reveste em benefício para ele, enquanto pessoa e enquanto grupo. Tá? Então, aqui, o envolvimento pessoal e o comprometimento devem se convergir do grupo à empresa, predominando a democracia. É o que nós dissemos. Essa característica da gestão participativa talvez seja a mais profunda de todas elas, né? Eu tenho que fazer com que os objetivos da empresa fiquem tão interiorizados no meu colaborador, enquanto pessoa, e como resultado disso, enquanto equipe, que ele veja os objetivos da empresa como se fossem os próprios objetivos, e de fato são. Porque se aumentamos a produtividade, todos ganhamos. Financeiramente e não financeiramente, com menções honrosas e várias formas que você tem aqui de estar premiando esses colaboradores. Então, zela-se pelo comprometimento, não comprometimento somente individual, mas comprometimento do grupo. E quando o grupo está comprometido, eu diminuo as cobranças gerenciais. Por quê? Os próprios colegas de trabalho vão querer do seu lado quem esteja trabalhando bastante, não empurrando com a barriga e empurrando mais serviço para um em detrimento ao outro. Né? Então, na gestão participativa, essa é uma gestão, é um modelo que se autorregula. Por quê? Eu não preciso da interferência do gestor diretamente chamando a atenção, fiscalizando o trabalho. Isso é autorregulável através dos processos dentro da gestão participativa e dos membros da própria equipe. Uma vez que existe uma democracia, todos precisam estar por todos. Então, eles acabam se auto-organizando, se auto-cobrando, porque o objetivo
da empresa é o objetivo do grupo, é o objetivo individual, ou pelo menos deveria ser, certo? Então, essa é uma característica importantíssima. Temos outra característica, essa aqui, ó, a comunicação, tá bom? Como é feita a comunicação dentro da gestão participativa? Leia lá comigo. É compartilhada de forma efetiva, visa uma unicidade de linguagem e propósitos. Em outras palavras, a comunicação entre gestores e colaboradores que não gestores, e entre a alta gerência e a média e a baixa gerência, ou seja, pessoas que ocupam cargos de gestão, independentemente do enlevo aí do seu cargo, o que acontece é que a comunicação precisa ser efetiva. Todos devem entender o que precisa ser feito e onde nós queremos chegar e como nós planejamos para chegar lá. Ela precisa ser muito bem efetiva e compartilhada. Na gestão participativa, as estratégias não são compartilhadas somente com os gestores, são compartilhadas com todos os membros organizacionais, de maneira efetiva e visando a unicidade, todos falando a mesma língua, todos mirando o mesmo alvo, todos andando por um mesmo caminho para chegar em um mesmo destino. Então, visa o que? Unicidade de linguagem e propósito, gerando um senso de pertencimento e propriedade. Aqui deve-se, sobretudo, doutrinar os membros da organização em sua missão e visão. Por isso eu digo, missão e visão empresarial, a missão e a visão empresarial demonstram se a sua empresa pensa ou não estrategicamente. Na gestão participativa, todos os seus colaboradores, se você parar desde o diretor da empresa até os cargos mais simples dentro da empresa, e você perguntar qual que é a missão da empresa, ela existe para quê? Nossa empresa quer chegar aonde? Todos os colaboradores vão te dizer. Isso na gestão participativa. Sabe por quê? Porque a missão existe para quê? Ela é reduzida enquanto declaração, tá? De maneira que a pessoa não precisa decorar um livro, uma página inteira, ela é reduzida e ela é direta ao ponto. Nós existimos para isso, para proporcionar lazer. Pronto, existimos para isso. Agora, onde nós queremos chegar? Ser referência em lazer nessa cidade, nesse estado, nesse país. Olha só como é sucinto e curto. Todos sabem para que existem e para onde querem chegar enquanto entes empresariais. Então, a missão e a visão, ela deve ser trabalhada de maneira efetiva e não só um quadrinho bonito contido, por exemplo, na sala do diretor, um papel de parede, ou está lá no site, nada disso. Pode estar em todos esses lugares, mas se ela não cumprir o objetivo de efetividade, de ser clara, sucinta, que mostre de fato para que existe, para onde quer chegar e que todos saibam, então você não tem, se não cumprir esses objetivos, se não cumprir esses propósitos, então você não tem um pensamento estratégico na sua organização. Está na hora de implantar, está na hora de tê-lo. Bom, uma outra característica básica da administração ou gestão participativa, organograma. O desenho dos cargos tende a ser mais horizontalizados e suas correlações precisam funcionar de maneira holística. O que eu estou dizendo aqui? O organograma da gestão participativa ele é mais horizontalizado. Geralmente, a maioria dos cargos eles se comportam ombro a ombro, não tendo cargos assim cargos exacerbadamente mais importantes do que outro. Né? Ele pode ser até relevante, mais relevante do que outros, sobretudo em momentos específicos, mas eles geralmente se comportam, os setores se comportam ombro a ombro. Por quê? Porque somos membros de uma mesma equipe. Eu sou gestor, você é um vendedor, e nós estamos ombro a ombro, tá? O meu gerenciamento direto se comporta não só mandando, mas se comporta com você, te auxiliando,
promovendo ou provendo, melhor dizendo, ferramentas para que você possa alcançar os objetivos e aceitando as suas sugestões, se essas sugestões forem grupais, né? E colocando-as em prática. E funcionam de maneira holística. Um setor se comunica com o outro, são engrenagens, né? Que se movimentam de uma maneira similar ou de uma maneira correta, mesmo cada um possuindo momentos que vão se conversar de maneira em que um esteja indo para a esquerda e outro para a direita, mas o objetivo central precisa ser cumprido. Então, esses setores, eles conversam entre si. Por isso, eles precisam funcionar de uma maneira holística. Ter a consciência e agir assim, de que a empresa como um todo é um sistema e de que cada parte, sejam setores, sejam departamentos, funções e pessoas, são engrenagens, pequenas engrenagens que fazem parte do processo. E essas engrenagens precisam estar funcionando em uma cadência que seja satisfatória para que o todo organizacional ele seja efetivamente cumprido e que os objetivos sejam alcançados. Então, esse é um objetivo, essa é uma característica, melhor dizendo, que é básica da gestão participativa e muito importante. Tem essa outra aqui, que são os aspectos motivacionais. Nós já falamos um pouquinho de motivação, mas leia comigo aqui. A motivação se evidencia como ator principal, pois cada colaborador deve ser recompensado enquanto equipe e indivíduo. Uma prática preponderante é a participação nos lucros por período. Então, eu falei para vocês que existem aspectos motivacionais que podem ser monetários ou não monetários. Dentro da gestão participativa, se a sua empresa tem gestão participativa, os seus colaboradores têm participação nos lucros. Ah, não, mas eu tenho uma gestão participativa, eu premio quem foi melhor e tudo, mas não dou participação nos lucros. Então está faltando alguma coisa. Não é gestão participativa como ela deve ser. Pode ter prêmios não monetários, não em espécie? Pode, mas tem que ter o prêmio em espécie. Na gestão participativa, os colaboradores possuem 14º salário. Participam não só dos processos decisórios, mas dos processos recompensatórios. A empresa aumentou 30% do seu faturamento e fui lá e ganhamos aí um brindezinho aí, um jantar, beleza, maravilha, isso é muito importante, um churrasco, maravilha, isso é importante para a equipe e tudo mais. Mas cadê o faz-me rir? Se a empresa faturou mais e ela é uma gestão participativa, por que ela não divide os lucros com os seus colaboradores? Se não faz isso, por mais que você queira, ainda não é uma gestão participativa desenhada de maneira propícia para atender todos os requisitos da gestão. Então, participação nos lucros. É por isso que os objetivos da empresa passam a ser intrínsecos aos objetivos do camarada, do funcionário, do colaborador. Porque ele sabe que se render mais, ele não vai ter só um 13º, que é obrigatório, mas ele vai ter, além disso, um 14º salário. Hã? Não é bom? Seu colaborador não se sente motivado? Mas precisa haver o quê? Precisa haver resultados em equipe. É uma gestão democrática. Então, todos precisam estar conscientes que a palavra que vai ser mais forte é a opinião de todos, ou a opinião da maior parte. Isso é democracia. Tá bom? Então, aqui nós falamos um pouco sobre gestão participativa. E nesta gestão participativa, eu quero dizer para você que se o seu objetivo é implantar uma gestão participativa, se o seu objetivo é, de fato, ter uma organização que possa proporcionar voz e vez para os seus colaboradores, você precisa organizar, fazer um projeto, pegar esses pontos principais que falamos aqui e fazer com que a sua organização seja, de fato, participativa. Sabe, como consultor empresarial, eu tenho visitado muitas empresas,
tenho trabalhado com muitas empresas e assim, a gestão participativa é diferente de tudo que você possa sonhar se você não tem uma gestão participativa preponderante na sua organização. Eu já vi empresas, por exemplo, que no processo de gestão participativa tem manicure e pedicure, que vem fazer a unha das colaboradoras em horários agendados dentro do horário de trabalho. Você já viu isso? Empresas que proporcionam massagistas com horário agendado para proporcionar massagem para os seus colaboradores, tanto homens quanto mulheres, em horários pré-agendados, dentro do horário de trabalho. Já vi empresas também com armazém próprio, supermercado próprio, dentro da empresa, onde o objetivo da empresa não é lucrar um centavo com a venda dos seus produtos, muito pelo contrário, como tem muitos colaboradores, compra na grande quantidade e os colaboradores podem, ao invés de fazer feira nos supermercados de fora, fazem feira no supermercado interno da empresa, pagando preço de custo. Olha só, é ajuda ou não é? Isso se soma ao valor salarial ou não se soma? Olha que importante. Então, isso é mentalidade de gestão participativa. Empresas que possuem faculdades empresariais, que propicia aumentar os estudos dentro da própria empresa, com planos de cargos e salários, né, muito bem definidos. E eles sabem que, se eles cumprirem os requisitos, eles vão crescendo. Na gestão participativa se implanta também o PCS ou o PCCS, também conhecido por outros, né? Então, assim, tudo isso parte de uma projeção. Você não vai conseguir sair de um modelo autocrático e passar para um modelo democrático, como é principal principal aspecto da gestão participativa, da noite para o dia. Mas se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo, se você quiser um menor turnover na sua organização, se você quiser que os seus colaboradores reconheçam você, se você quiser diminuir os números de processos trabalhistas na sua organização, opte pela gestão participativa. Mas lembre-se, ela deve ser muito bem estudada, muito bem pensada, muito bem projetada e muito bem aplicada. Aí nós vamos ter dentro da empresa o relacionamento ganha-ganha entre empresa e colaborador, entre empresa e cliente, entre empresa e fornecedor, entre empresa e acionistas e por aí vai. Esse é o único relacionamento que proporciona fidelização ao longo do tempo. Relacionamento ganha-ganha. Se você tem uma gestão participativa, esse é o principal relacionamento que você zela.